Muito bem, vamos então dar início à primeira sessão do nosso simpósio, com a presença dos professores Hélio de Seixas Guimarães e João Adolfo Hansen. Ambos dispensam a apresentação, são colegas aqui da nossa faculdade, professores da área de literatura brasileira. Vou passar então a palavra ao professor Hélio de Seixas Guimarães. A sua fala se intitula A Construção da Autoria Literária em Machado de Assis. Bom, eu de novo, então. Bom dia de novo, bom dia novamente a todos. Procurando fazer jus ao título do simpósio, eu vou apresentar aqui um trabalho em andamento sobre a questão da autoria literária no Brasil. Ele decorre de uma pesquisa que venho desenvolvendo há alguns anos, na qual tenho procurado mostrar, pelo estudo da recepção dos escritos de Machado, como as alterações da figura autoral se dão a partir de um trabalho coletivo que envolve escritores e críticos, desde contemporâneos a Machado até os nossos contemporâneos, e envolve também instituições as mais variadas. Até meados do século XX, predominou uma imagem do autor que subordinava seus escritos quase que inteiramente ao homem Machado de Assis, destacando-se sua origem social, étnica, racial, os defeitos fisiológicos, traços psicológicos, convicções religiosas, posturas existenciais e trajetória social. Biografemas como pobre, mulato, epilético, míope, feio, gago, ambicioso, tímido, moleque do morro que se tornou presidente da academia, bom marido, mas talvez ciumento e infiel, funcionário público exemplar, todos esses traços, digamos assim, biográficos foram acionados isoladamente ou em conjunto como elementos capazes, ou supostamente capazes, de explicar a escrita de Machado de Assis e conferir-lhe valor. Do ponto de vista da sua pertença, digamos, literário nacional, passou por francelho, francês, vitoriano, britânico, grego, gênio latino, e de escritor destoante da paisagem literária brasileira ao mais brasileiro e representativo. Em relação às escolas e movimentos literários, já foi classificado de romântico a pós-moderno, passando por pós-romântico, antirrealista, realista, microrrealista, e as especificações do realismo se prolongam, e também avesso ou refratário a todas essas denominações. Do ponto de vista político, percorreu também vários matizes, de conservador e alienado das questões do seu tempo, ao intérprete mais agudo da realidade brasileira e até mesmo da inserção do país na ordem capitalista mundial. Na pertença étnico-racial, de cor, Machado já foi considerado branco, caucásico, mulato, multirracial, negro. Na sua postura, digamos, existencial, já foi considerado homem sem fé e também dotado de profunda fé, além de pessimista, pirrônico, nihilista, cético. Tudo isso compõe as várias imagens autorais de Machado de Assis delineadas ao longo de mais de 160 anos de leituras de seus escritos. Tudo isso e muito mais. A ideia com o projeto de que eu vou tratar aqui, do trabalho em andamento, é pensar justamente no trabalho de construção e autoconstrução autoral a partir de um mergulho nas práticas da segunda metade do século XIX e início do século XX, quando justamente se define o que é um autor literário no Brasil, categoria que Machado de Assis ajudou a definir e a problematizar até o limite da aporia. Trata-se então de pensar o autor literário não a partir da postulação de uma individualidade, de uma psicologia, de uma postura existencial ou ideológica, de uma identidade fixa, definições que o homem e o escritor Machado de Assis parecem ter evitado ao máximo, mas sim de pensar a constituição do autor literário no Brasil a partir de práticas coletivas. E aqui eu estou falando sobre a questão do autor literário ao lado do Hansen, a notabilidade, porque isso é uma das questões com as quais ele tratou ao longo de praticamente a vida toda, e que tem um texto incrível, que serviu muito de referência, que é um texto sobre o autor, que está num volume chamado Palavras da Crítica, um livro sobre o autor, tem uma erudição enorme para explicar a questão da autoria literária ao longo dos séculos. Retomando a proposição, eu retomo também uma proposição do Roger Chartier, em A Ordem dos Livros, em ajuda a esse projeto, no sentido de procurar associar no estudo da ideia do autor, Machado de Assis, crítica textual, história do livro e história cultural.
O projeto, na sua configuração atual, nasceu aqui na BBM no convívio com a extraordinária machadiana pertencente ao acervo, né? Essa machadiana que foi exposta no ano passado, no seu conjunto, na exposição já mencionada. Como se trata de um trabalho rigorosamente em processo, a ideia não é apresentar resultados, mas sim indicar possibilidades e potencialidades que essa descoberta, entre aspas, né, de uma coleção como esta, coloca para os estudos sobre Machado de Assis, e por extensão do século XIX e da literatura brasileira de uma maneira mais geral. Em primeiro lugar, o que salta aos olhos no conjunto de livros de Machado de Assis publicados em seu período de vida é a longevidade, ou a extensão, né, de tempo em que eles são publicados, e também a diversidade da produção. Os livros datam de 1861 a 1908, compreendendo um período crucial para a constituição de algo como um campo literário no Brasil. Esse período registra, vou enumerar algumas coisas, né? A regularização e aceleração da atividade editorial, com o aparecimento das primeiras coleções e bibliotecas de autores e obras brasileiras, fundamentais para a definição de um cânone nacional. O surgimento de periódicos que regularmente veiculavam em suas páginas, em primeira mão, textos literários, né, e divulgavam livros publicados. Muitas vezes esses livros eram publicados pelas gráficas dos próprios jornais e revistas, como aconteceu em alguns casos nos livros do próprio Machado de Assis. É um momento também, né, de consolidação de uma atividade crítica regular e doutrinária, ou seja, uma crítica não mais diletante, mas que procurava ser sistemática e balizava-se em métodos, ou reivindicava métodos críticos, né, para a sua produção. Estou pensando aí no caso do Silvio Romero, José Veríssimo, Araripe Júnior, que são como que fundadores dessa crítica, né, mais metódica. E também a criação de agremiações culturais e literárias, a mais importante delas, como sabemos, a Academia Brasileira de Letras, criada ainda no final do século XIX, e que se firmou em meio às tensões do campo literário e formação como o principal locus de reconhecimento e consagração dos autores nacionais. Como jornalista, crítico, autor de textos dos mais diversos gêneros literários, sócio, consulente e membro de várias das associações literárias e também presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado engajou-se em praticamente todas essas instâncias, digamos assim, da atividade literária do seu tempo. Os seus anos de atividade coincidem também com as primeiras regulamentações legais dos direitos de autor. Esse tópico tornou-se matéria constitucional apenas em 1891, quando se passou a assegurar a brasileiros, eu cito aqui, a brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade. E com a seguinte disposição específica, cito: aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. Fecho aspas. Esse assunto até então estivera restrito à esfera penal, tratando apenas de assegurar direitos dos autores, tratando menos de assegurar direitos aos autores do que penalizar os responsáveis pelo que se chamava então de delitos de abuso da liberdade de comunicar os pensamentos. Então, essa ideia era antes, né, uma ideia de penalização do que uma ideia de assegurar direitos, né. Essa associação da autoridade e autoria à ideia de propriedade, né, que por sua vez se funda numa noção de originalidade e individualidade, quer dizer, o indivíduo tem a propriedade sobre aquilo que ele produz, né, é um dos traços característicos do autor moderno, conforme o estudo clássico, né, do Mark Rose, intitulado Authors and Owners, The Invention of Copyright. Bom, ao abrirmos as primeiras edições dos livros de Machado, vemos que elas contêm inscrições manuscritas e impressas, bem como suplementos intrínsecos à edição, como listas de obras de autor, catálogos de editora, publicidade, ou também materiais posteriores anexados aos exemplares, cartões, recortes de jornal, que remetem a todas essas práticas artísticas, editoriais, recepcionais e também colecionistas a que eu me referia, né, como atividades que surgem ou que se consolidam no período da produção do Machado. Nos paratextos encontramos os nomes das editoras e gráficas em que foram publicados,
registros de expectativa em relação à recepção, bem como reações à recepção. É o caso, por exemplo, nas segundas e terceiras edições de alguns dos romances do Machado. O caso mais conhecido talvez seja o prólogo de Brás Cubas, em que no próprio prólogo ele vai se referir à reação do Capistrano de Abreu e do Macedo Soares ao livro. Vemos também, nesse conjunto das primeiras edições, a inscrição da Academia Brasileira. Vou mostrar aqui. Isso que está, por exemplo, da Academia Brasileira, que passa a acompanhar o nome do Machado de Assis, o nome dele, o nome de autor, vem seguido disso a partir de 1899, que está, por exemplo, no Dom Casmurro. Além de várias advertências nos livros sobre os direitos autorais. Lidas em conjunto, essas inscrições oferecem um quadro bastante detalhado das práticas e dos dispositivos que regulavam a atividade literária na segunda metade do século XIX e início do XX. Acho, por exemplo, fascinante o caso de Americanas, que na sequência das páginas iniciais estampa tensões entre local, cosmopolita e universal, discutidas por Machado na advertência ao longo de todo o livro, e também uma discussão da crítica do Machado no Instituto de Nacionalidade, que é quase contemporâneo, Americanos, de 73, sintetizando ali, na sequência das páginas, as grandes questões da ditadura brasileira durante todo o século XIX e para além dele. Então, o livro intitulado Americanas é incluído na Biblioteca Universal, romances, viagens, política, poesias, coleção, etc. E foi impresso. Aqui são os catálogos, com o contexto, digamos assim, das outras obras em torno do Americanas, obras publicadas anteriormente ou no mesmo período. E aí a gente tem aqui a tipografia cosmopolita na rua de Gonçalves Dias. Então veja, quer dizer, toda a questão do nacional, do universal, do cosmopolitismo, toda essa questão está impressa, digamos assim, nessas primeiras, e nessa sequência, me parece admirável. Então os livros são cheios de elementos desse tipo, quer dizer, de elementos que permitem a gente reconstituir por uma outra via a história de grandes questões que estão animando os próprios livros, o interior dos livros e também a cena literária do período. Os exemplares também trazem inscrições autógrafas, como dedicatórias e anotações, que oferecem testemunhos da sociabilidade literária do tempo, permitindo reconstituir, em alguns casos, a história da circulação e recepção dos livros. Vou dar alguns exemplos. No início da carreira, chama a atenção o exemplar de Falenas, que é o segundo volume de poemas do Machado, dedicado por ele a José Maria Latino Coelho. Essas aqui são páginas já desse livro, um livro catálogo das primeiras edições de Machado de Assis na BBM, a que o Zeron se referiu. Ele está praticamente pronto, pronto para ser impresso. No início da carreira, estão chamando a atenção esse exemplar de Falenas, dedicado por Machado de Assis ao Latino Coelho, como eu dizia, que foi um político, escritor e jornalista português, famoso por livros históricos e biografias de homens ilustres como Camões, Marquês de Pombal e Vasco da Gama. Era um consagrador de grandes figuras e figura então eminente na vida política e cultural portuguesa. A dedicatória de Machado remete à sua intensa frequentação a partir do início dos anos 60 dos círculos de portugueses emigrados que então viviam no Rio de Janeiro. Isso foi decisivo para sua inserção na vida literária e também para o seu destino pessoal e social, uma vez que o contato com esses círculos o levaram a conhecer, por exemplo, o poeta português Faustino Xavier de Novaes, com quem ele praticamente iniciou sua atividade como cronista em Futuro, nos anos de 62 e 63, e também encontrar Carolina Xavier de Novaes, a irmã de Faustino, com quem Machado se casaria em 1869. Outro capítulo sobre a proximidade de Machado com a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro e com a tradição literária portuguesa pode ser contado a partir dos 2 exemplares de Tu Só, Tu por o Amor. Em 1880, Machado participou das comemorações do tricentenário da morte de Camões, com a apresentação dessa peça escrita por ele, especialmente para a ocasião. A peça foi encenada em 10 de junho de 1880, no Teatro Pedro II, com a presença do imperador e da família real. No evento, o elogio a Camões foi feito por Joaquim Nabuco,
e o ator português Furtado Coelho fez o papel de Camões. A biblioteca tem 2 exemplares do livro com a peça, né, e são exemplares publicados em 1881 no Rio de Janeiro pela Lombards. Um dos exemplares tem a dedicatória autógrafa a Joaquim Nabuco, que é essa que vocês veem aí. A Joaquim Nabuco homenagem ao seu talento, MDA, né, a data aí de 81, quando o livro é publicado. E o outro exemplar é dedicado ao Furtado. Ao Furtado Coelho, lembrança da noite de 10 de junho de 1880, MDA. Então veja, quer dizer, tem uma história toda da peça, né, que está contada também por esses elementos que acompanham o texto. Isso diz muito também sobre a prática da coleção, colecionista, da preservação, né, desse tipo de memória. Quer dizer, é interessante contar como esses 2 exemplares especificamente chegaram a essa coleção. São exemplares absolutamente especiais, no sentido de que envolvem, né, protagonistas desse evento. Também um evento de consagração autoral, né, do Camões, no qual esses escritores, consagrando Camões também, de alguma maneira, estavam, né, trabalhando para a própria consagração, e o Machado foi muito hábil nesse tipo de atividade. Né. Na ponta extrema da série de livros publicados por Machado, em exemplares dedicados ao José Veríssimo, é possível reconhecer o empenho do escritor, um empenho reiterado pelo exame da sua correspondência, em fazer o livro chegar rapidamente às mãos de pessoas de suas relações pessoais e profissionais, com seu prestígio e autoridade, poderiam amplificar o alcance do livro por meio da divulgação em círculos pessoais e também na imprensa. Então, isso a gente vê na correspondência muito fortemente, porque o Machado ele se empenha de fato, né, se empenha de fato na divulgação, né, dos seus livros e na sua imagem, digamos assim, de autor. Assim, o exemplar de Memorial de Ais, dedicado a José Veríssimo, apresenta grifos e anotações que indicam ter sido esse mesmo exemplar utilizado para a escrita de uma famosa apreciação crítica sobre o romance publicado pelo José Veríssimo no Correio da Manhã, em agosto de 1908. O conjunto permite também verificar como, ao longo de uma trajetória literária de mais de 50 anos, Machado empenhou-se em editar e reeditar seus escritos. Eu estou falando de todas as práticas que têm a ver com essa constituição, né, a construção, digamos, desse autor, a autoconstrução do autor Machado de Assis. Ele próprio recolheu das páginas dos periódicos, em que publicou grande parte do que escreveu, os textos que ganhariam um formato mais definitivo e consagrador dos livros. Então são gestos de seleção permanentes dos seus escritos, em alguns casos de reescrita, observados, que a gente pode observar na passagem dos periódicos aos livros, né, e também nas reedições dos volumes. E com isso o Machado exercia, né, aquela função classificatória, agrupando, delimitando, excluindo textos, que Michel Foucault propõe ser inerente à figura, né, à constituição do autor. Machado é prolífico e mestre na manipulação das assinaturas autorais também. Embora todos os seus livros de Desencantos, de 61, a Memorial de Ais, de 1908, tragam na capa o nome Machado de Assis, eu confesso que eu só percebi isso, eu me dei conta disso recentemente. Desde o início, o Machado de Assis é nome, né? É o seu nome literário, né? O seu nome literário dos livros. As estratégias de nomeação autoral nos escritos publicados na imprensa variam muito ao longo do tempo e também de gênero para gênero. Então, se nas capas dos livros o nome do autor não sofre nenhuma variação, ele é motivo de uma estabilidade crescente, com o uso de abreviaturas iniciais nas advertências e prefácios, e também com flutuações do nome em todas as outras formas de publicação, em jornais e revistas, cartas, contratos. Aí tem uma imensa variação, né? Como vem estudando o Fernando Borsato no trabalho de mestrado, e um trabalho sobre as assinaturas de Machado, entre os pseudônimos iniciais são mais de 60 variações, estabelecendo uma rede complexa, né, de relações, de subconjuntos de textos com assinaturas comuns, que ainda precisam ser melhor conhecidas e estudadas. Isso é uma parte, digamos assim, desse projeto da construção autoral em Machado. Como leitores, somos muitas vezes provocados a estabelecer as relações entre as assinaturas nas advertências e prefácios dos livros. Isso ocorre, por exemplo, na advertência de papéis avulsos, em que os contos ali reunidos, apesar do título que sugere a dispersão, avulsos, são tratados como, e aqui eu cito,
Pessoas de uma só família, é a advertência do Machado, né? De uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Fecho aspas. Entretanto, os contos que compõem o volume foram publicados em periódicos diversos e com assinaturas diversas, sugerindo que a denominação Machado de Assis estava reservada pelo escritor apenas aos escritos escolhidos para publicação em livro, aos quais atribui uma mesma filiação, deixando ao leitor a tarefa de identificar que seriam esses traços de família, de recompor uma espécie de unidade, né, a partir de uma dispersão. Então, Machado joga muito com essa questão da autoria, isso que eu estou querendo chamar a atenção, né, a partir do exame dos livros aqui também. Essas tensões entre o nome da capa e as assinaturas em advertências e prefácios são presentes desde os primeiros livros e aprofundam-se, né, ao longo da obra, com uma concorrência que já vem estampada na capa, né, no caso, mais adiante, entre Machado de Assis e autores ficcionais, né, o Brás Cubas, que é o autor das Memórias, ou Dom Casmurro, ou o Aires, o conselheiro Aires, que também comparecem nessas obras como autores de suas narrativas e comparecem, né, também nos títulos dos romances de 81, 89 e 1908. Ainda em relação à reescrita de seus textos, nos manuscritos e na passagem da imprensa para o livro, que é uma questão que a Flávia Catip e a Luciana Schweppes vêm estudando, vemos, por exemplo, no cotejo entre a edição das Memórias Póstumas da Revista Brasileira, a BBM tem uma coleção da Revista Brasileira, e a primeira edição do livro, publicada pela Tipografia Nacional, alterações notáveis. Já são conhecidas a retirada da epígrafe de Shakespeare na versão em livro e a inclusão no livro do famoso prólogo ao leitor. É aquele no qual Brás Cubas, comparando-se a Stendhal, pergunta-se quantos serão seus leitores. 50, 20, 10, 5. O que me parece ter passado despercebido é que ao final do livro consta, no verso do índice e em página não numerada, uma errata na qual se lê: tá aqui. Aí. Pode dar para ampliar um pouquinho mais? Na errata se lê o seguinte: alguns erros escaparam que a inteligência do leitor suprirá. Ocorre notar este da página 123. Disse aí, relede o capítulo 28, devendo dizer-se, relede o capítulo 27. Fecha aspas. Com isso, reitera-se o chamamento ao leitor evocado tanto no início, né, no ao leitor, como nas palavras finais do livro, por meio dessa errata. A menção ao leitor é obviamente irônica, uma vez que se ele de fato confiasse na inteligência do leitor, a errata seria absolutamente desnecessária. E a ironia continua na displicência com que o erro é enunciado por meio da forma ocorre notar. E a errata também nos esclarece a substância do erro, cabendo ao leitor verificar por que deve reler o capítulo 27 em vez do 28. O leitor curioso verá que é justamente no final do capítulo 27 de Brás Cubas que ele, indagado pela leitora indiscreta e ignorantona sobre como pode discernir a verdade de algo que se passou há tanto tempo, responde com essa reflexão. Cito: deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Fecho aspas. A presença da errata parece estender ao máximo, né, possível, até o pós-escrito, a presença do autor ficcional Brás Cubas por meio do procedimento, com perdão do trocadilho errático, né, que marca a movimentação da narrativa, né, do Brás Cubas, né, que se movimenta como zebra. Né. A errata estabelece algo como um circuito fechado da escrita, já que chegando ao fim, o livro nos remete à releitura, ou seja, nos devolve a palavra e a autoridade de Brás Cubas, cuja condição de defunto autor põe em questão também a ideia, né, do autor como origem, né, Machado de Assis. Posto no fim ou no além, o autor ficcional, num além nada celeste ou sagrado, que verdade, ou pelo menos que mensagem, né, estável ou unívoca, caberia ao autor defunto enunciar.
Aqui eu deixo essa pergunta no ar, e acho que a Ingrid Brioso, ela tem um trabalho sobre o Póstumo em Brás Cubas, ela vai nos apresentar durante o seminário. Voltando agora ao conjunto dos livros, além da longevidade, também surpreende a diversidade, né, dos livros em relação ao que foi definido como um cânone machadiano construído, né, ao longo do século XX, grosso modo, em torno de alguns poucos romances, eu diria que 2 ou 3, e de uma dúzia de contos, geralmente publicados depois de 1880. Dos 26 títulos publicados por Manuel Machado de Assis, 9 são romances, 6 são volumes com peças teatrais, 6 volumes, né? Até o João ficou assustado, viu, né? Uma peça que havia sido publicada separadamente como um volume, né? 5 são volumes de contos, 4 são volumes de poemas e 2 são volumes de miscelâneas, com textos de vários gêneros, incluindo crônicas, crítica, discursos e cartas. Ao contrário do que se costuma pensar, e nos casos raros que Machado é lembrado também como poeta e autor e crítico de teatro, ele não praticou esses gêneros apenas na juventude, abandonando-os em favor do romance e do conto. E o João Romberto tem mostrado isso, né, na organização e estudo do teatro de Machado de Assis. Machado se dedicou a esses gêneros ao longo de toda a trajetória, tendo publicado em 1901, por exemplo, as poesias completas, e em 1906, Relíquias de Casa Velha, um volume compósito, né, que, acho que não por acaso, se abre com um soneto, né, Carolina, seguido de contos e textos críticos, trazendo no fecho 2 peças de teatro inéditas, Não Consultes Médico e Lição de Botânica. Ele fecha, na verdade, essas relíquias com as peças teatrais. Como quem atava as 2 pontas da vida literária, o escritor não exclui nenhum gênero do seu volume de relíquias, complicando, acho que bastante, a figura autoral construída a posteriori, calcada quase exclusivamente no autor de romances e contos. Ou seja, a visão do conjunto de livros me parece que deixa clara a necessidade de estudos mais compreensivos sobre a figuração e a problematização da autoria na escrita machadiana como um todo, englobando, né, não só a ficção anterior a 1880, mas também os textos de outros gêneros que Machado de Assis praticou ao longo de toda a trajetória. Cabe então perguntar, né, para finalizar, de que modo que as práticas relativas à autoria literária, profusamente escritas nos paratextos dos livros, dialogam com o interior, digamos assim, do texto machadiano. Repletos de personagens, escritores e artistas, neles fazem-se presentes as mais variadas categorias autorais, associadas tanto à literatura como às outras artes. Então a gente tem uma multidão de personagens, né, composta também por romancistas, contistas, críticos, cronistas, folhetinistas, poetas, vates, dramaturgos, né, escritores, pintores, cantores, músicos, né, tudo isso são formas, digamos assim, de autoria que estão presentes dentro da obra. Alguns autores, né, são autores que aspiram ao reconhecimento e à glória, que experimentam desde o fracasso retumbante até o sucesso incômodo, né, que vão da penúria material à opulência, do isolamento à aclamação pública. Ou seja, a problematização da autoria me parece estar no centro da ficção produzida por Machado, né, considerando a ficção também a poesia, né, por meio do acionamento de uma série de metáforas, né, como a da paternidade, em que o autor figura como pai e proprietário do livro, como já ficou sugerido na advertência de papéis avulsos, né, que também é central no Dom Casmurro, onde a autoria do livro associa-se à paternidade, a questão da nomeação do título do livro e do nome do filho do Ezequiel, né, e também a ideia de propriedade, já que o esforço da escrita do livro vem associado ao esforço de reconstrução da antiga casa na propriedade de Mata Cavalos. Espero que a esta altura vocês já estejam convencidos, né, de que é possível e necessário reler o conjunto dos textos de Machado como um comentário sobre as alterações dos regimes de autoria que se verificaram, né, no Ocidente desde o início do século XVIII e incidiram agudamente sobre a produção literária do Brasil no momento de constituição de um campo literário, como eu disse, coincide com o momento de produção dos escritos de Machado, por sua vez decisivos, né, esses escritos, para a constituição desse mesmo campo e para essa definição de autoria. Se essa problematização da autoria já foi muito notada na ficção pós-1880, por meio da invenção de autores ficcionais como Brás Cubas, Dom Casmurro e Aires, ela me parece atravessar toda a produção de Machado. Já no primeiro romance, A Ressurreição,
instaura-se uma tensão notável entre o nome Machado de Assis, que aparece na capa e na folha de gosto, entre aquele que assina a advertência como M.A., ou NA, e as outras instâncias que participam da narração. Essa tensão, explícita nas páginas iniciais, parece arrefecer à medida que o romance avança, sugerindo uma espécie de convergência. O problema se abre ali, mas ao longo do livro parece haver uma convergência, uma concordância entre o autor do livro e aquele que conta a história. Então, por exemplo, ao tratar de razões, porque dois personagens, Raquel e Menezes, não se aproximavam, a gente lê o seguinte comentário. Cito o romance. Uma das razões que desviavam da gentil menina os olhos de Menezes era que este os trazia namorados da viúva. De admiração ou de amor? Pergunta. Foi de admiração primeiro e depois foi de amor, coisa de que nem ele, nem o autor do livro temos culpa. Fecho aspas. O uso do plural majestático em temos culpa sugere uma identificação entre o narrador e o autor do livro. E já ao final do romance, este que conta a história reivindica para si uma autoridade que também sugere uma concordância entre o narrador e o autor. No final, o narrador se dirige para o leitor dizendo: entendamos, leitor, eu que te estou contando essa história, posso afirmar-te que a carta era efetivamente de Luís Batista. A convicção, porém, do médico, sincera de certo, era menos sólida e pausada do que convinha. A alma dele deixava-se ir ao sabor de uma desconfiança nova que as circunstâncias favoreciam e justificavam. Notamos nessa altura que a trama até ali girara em torno das certezas sobre a autoria de uma carta que tinha provocado o rompimento do casamento entre os protagonistas, inviabilizando a ressurreição do amor sugerida pelo título. Entretanto, a revelação da autoria da carta torna-se certa neste momento, explícita e ao mesmo tempo irrelevante. Isso se dá no último capítulo do romance, quando o narrador, ou aquele que conta a história, diz o seguinte: Menezes decidiu um dia ter a prova cabal de que Luís Batista fora o autor da carta. Félix não recusou o testemunho nem lhe pediu a prova. O que ele interiormente pensava era que, suprimida a vilania de Luís Batista, não estava excluída a verossimilhança do fato, e bastava a ela para lhe dar razão. O trecho sugere que a confirmação da autoria da carta e todas as possíveis motivações a ela relacionadas não garantia nenhuma verdade, uma vez que um autor pode inventar, falsear e até mesmo mentir. E o leitor costuma acreditar naquilo que lhe parece mais verossímil. Ainda que haja no romance, nesse primeiro romance, um movimento de convergência entre as instâncias autorais e narrativas e uma tentativa de estabilização dos sentidos por parte do narrador, entendamos o leitor, que aparece ali no final do romance, o romance me parece que termina já por abrir uma brecha para as instabilidades associadas à figura autoral. Ou seja, no interior do primeiro romance de Machado de Assis, a integridade do autor e sua confiabilidade está posta em cena e em dúvida. Quer dizer, o autor está posto como um problema. Sugere-se que o autor não é o produtor ou fiador da verdade ou de verdades, mas produtor de verossimilhanças. E eu paro por aqui, pensando que esta seja a melhor deixa possível para a fala do meu querido colega João Adolfo Hansen. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Então, João Adolfo, o microfone é seu. Eu começo agradecendo o convite, que é extremamente gentil e generoso, lembrando que eu não sou nenhum especialista em Machado de Assis e que aqui eu falo como leitor. Vocês sabem que Dom Casmurro, em 1899, que eu vou falar sobre Dom Casmurro, ele completa a trilogia que Machado iniciou com Memórias Póstumas de 80 e 81, e continuou com Quincas Borba em 1891. O nome Machado de Assis aparece na lombada do livro como autoria que o classifica como literatura e obra de ficção. No texto, o autor Machado se oculta em outro, Dom Casmurro, desapropriando-se da autoridade da autoria.
Como autor fictício, Casmurro apresenta-se ao leitor nos 2 capítulos iniciais, do título e do livro, explicando quem é e por que escreve. Ele se define por escrever. Ele estabelece a relação escrita com o objeto, o livro, e comunica seu ato para o leitor, fazendo comentários e digressões. Diferentemente de um simples narrador ou de um narrador narrado, o que o constitui como autor é a ficção de que o livro resulta da sua decisão. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, ele escreve no capítulo 1. Nós sabemos que o modelo de composição de Dom Casmurro é o mesmo que Machado usa para inventar o defunto autor Brás Cubas de Memórias Póstumas. Basicamente, a convenção do autor hipocondríaco e autorreflexivo de livros escritos como monólogo autobiográfico, como The Life and Opinions of a Tristram Shandy, de 1759, de Lawrence Stern, ou então o Voyage autour de Machamp, de 1794, de Xavier de Maistre. A convenção desse gênero, o monólogo autobiográfico, ela define o autor como um homem autorreflexivo que tem o fígado arruinado pela bile negra, a atrabile, que o faz atrabiliário ou melancólico. A melancolia o divide por 2 inclinações, mania e depressão, representadas no texto como uma mistura estilística. Depressivamente, o tipo se fixa nos aspectos baixos, mesquinhos, tristes e dolorosos da vida, mas ele é agitado pela exaltação que o faz rir e zombar deles com ironia e sarcasmo. A melancolia é parcial, pois o tipo também demonstra caráter firme e constante, mantendo a exatidão do julgamento nas questões em que a melancolia não deprime nem afeta a sua imaginação. A apropriação do tipo hipocondríaco como modelo de Brás Cubas e Dom Casmurro confere nova função e valor ao tipo. Machado o inventa como, lembrando o conceito do Deleuze, como personagens conceituais, personagens que funcionam como princípio dramático de mediação e avaliação das matérias sociais transformadas e representadas no livro. Brás Cubas e Dom Casmurro escrevem sobre assuntos sérios de maneira cômica e tratam de coisas cômicas de modo trágico. E a sua liberdade sempre periga se dissolver em tagarelice descosida e improvável. Mas, no gênero, a tagarelice é intencional e não é defeito. A convenção literária do século XVIII determina que o hipocondríaco seja representado como tipo socialmente isolado. É o que ocorre com Casmurro, que escreve na sua chácara afastada da cidade, no Engenho Novo. Distanciando-se da vida de relação, o tipo preenche a distância e a falta de gente com discursos em que atuam os 2 afetos simultâneos que o dividem, mania e depressão. Seu isolamento é regra do gênero e até pode despertar simpatia, pois há leitores que sentem pena da sua solidão e fracasso existencial. Mas em Machado, a falta de ser e a insociabilidade são paródicas da própria regra que determina o isolamento do personagem. Dom Casmurro está realmente muito presente e próximo do leitor, sempre dentro da consciência do leitor, como um espírito maledicente que, ao selecionar as crenças e preconceitos do leitor como matéria do seu comentário tragicômico, muitas vezes também é só um espírito de porco. A convenção da hipocondria o desresponsabiliza do que diz e, por isso, ele se intromete em tudo. Agora, nós sabemos que desde Memórias Póstumas, de 80 e 81, o Machado de Assis incorporou construtivamente à ficção o ponto de vista da morte, fazendo desse nada o princípio nuclear do arbitrário de direção do texto como modo de evidenciar a recusa do romantismo, do naturalismo,
e de outras correntes ou estilos ou posições estético-ideológicas do século XIX. Sendo uma obra admiravelmente bem escrita, o Dom Casmurro se declara para o leitor como uma obra não acabada ou não obra da perspectiva da impossível totalização ou unificação final do sentido da transformação literária da sua matéria social. A divergência entre o meio construtivo e as matérias sociais transformadas pelo autor é a principal matéria dele, narrador, que a representa como não representação. O inacabamento de seus temas e subtemas é perpétuo, pois os sinônimos da morte, a falta de ser, a falta de memória, a falta de esperança, são aplicados pelo Casmurro como figura que determina o sentido geral da sua estrutura, que exclui a leitura unívoca e empática, desejosa da representação unitária. Dom Casmurro é ex-seminarista, quase padre, formado em advocacia, e por isso ele domina perfeitamente os instrumentos retóricos da argumentação do gênero judicial. Ele é um mestre do estilo e sua decisão de escrever, ela foi motivada pelos medalhões neoclássicos pintados nas paredes, César, Augusto, Nero e Massinissa, que são cópias das cópias que estavam na casa da sua mãe em Mata-Cavalos e que foram transferidas na casa presente do Engenho Novo. O nome é um nome que efetivamente é um lugar do Rio, Engenho Novo, mas o Machado cita também, lembrando coisas antigas, em que engenho é o latim ingenium, como uma técnica de invenção. Então, quer dizer, o engenho é o Engenho Novo, onde justamente o Casmurro vai escrever a história que ele já supõe ter vivido em Mata-Cavalos, o Engenho Novo. As reproduções indicam, nós sabemos, um gosto clássico metido em pinturas americanas, mas também sugerem casos de traição e muitos equívocos do Capitólio, lembrando que está envolvida também na história a Maria, a Capitolina. Capitu. Os retratos são absolutamente factícios e quando sugeriram ao Casmurro que escrevesse sobre os tempos idos, para que a narração talvez desse a ilusão deles, os retratos também lhe sugeriam a escrita de uma história sobre uma história, onde a semelhança das semelhanças evidencia o artifício em que a similitude que fundamenta as supostas verdades do discurso judicial do Casmurro, a semelhança se dissolve na própria proliferação. Assim, a narração do Casmurro é definida como uma fantasmagoria em que a rarefação do sentido inclui principalmente o leitor, que é convidado a participar de uma experiência em que a memória e a racionalidade que organiza a memória nada tem de lembrança positiva ou de ordem como adequação a fatos. Sendo instituídas como falta, elas são matéria de uma construção ordenada com imagens da ausência. Nessa construção, o leitor é confrontado sempre com o duplo padrão do discurso. Vindo para o primeiro plano da obra, a enunciação do Casmurro é ficção da ficção e relativiza a unidade da pessoa, tradicionalmente pressuposta nas letras como ethos, ou então um caráter estável. O procedimento contínuo, como diz o Robert Schwartz, de desidentificação, o termo dele, dissolve as referências que permitiriam ao leitor reconhecer a personagem como um todo harmônico de coerência e não contradição, e produzindo-se num vácuo humorístico que é sempre ordenado pelo narrador que se narra como essa alternância de galhofa e da melancolia, que a partir de Memórias Póstumas caracteriza o que os críticos chamaram de segunda fase de Machado.
Quer dizer, lido pela galhofa e pela melancolia, o leitor é incluído na dissolução em que as decisões narrativas são mais fundamentais que a história narrada. Assim, o leitor pode sentir pena do estado solitário do Casmurro, que revê sentimentalmente a paisagem arruinada do amor da infância. Mas nessa mesma solidão, sempre composta com extrema perícia, há também uma crueldade surda, uma desesperançada tristeza proveniente da prepotência do que a gente poderia chamar um inconsciente de classe, que, não sendo apenas do Casmurro, nem provavelmente só da sua classe, evidencia a ruína de todo um tempo, o Império, que subsiste para além do seu próprio fim, como uma fantasmagoria impossível de representação. Assim, eu diria que a pena que o leitor sente é ambígua, pois a sua identificação com o Casmurro também significa aderir à ruína que o constitui. Agora, caçando a sua personagem, o Casmurro é um narrador em primeira pessoa que também tem de se autoparodiar, vendo-se narrar como narrador que se narra. Desde o início de sua narração é definida como falta ou lacuna, e não é propriamente a lacuna da narrativa que existe, mas a narrativa que não existe. No distanciamento, todo o passado aparece perspectivado como efeito de uma construção que se deve continuamente e descontinuamente desrealizar. Operando no modo e nos tempos do hipotético, seu discurso tem as marcas imediatas do irreal, do subjuntivo e do optativo, como a fantasmagoria que fala de dentro para fora, prima das feiticeiras da Escócia, murmurando: tu serás rei, Bentinho, ou tu serás feliz, Macbeth. A citação está invertida, mas o sentido da troca dos nomes é exato. Casmurro efetua uma reclassificação do tempo com que desmobiliza o próprio tempo, congelando-o na inércia do que está morto, mas ativo como duração do seu ressentimento com uma culpa que é irresgatável. Sua voz é um fiapo e vem de uma além sem transcendência, um passado sepulcral e sem redenção, uma voz indefinivelmente cansada e perversa, enrolada sobre si mesma, nas alegorias em que ele parece congelar o tempo numa eternidade sem Deus, não se sabendo bem, o leitor ainda está no início, se a tristeza corrosiva da ironia que se adivinha nela decorre do conteúdo da verdade que ele pretende provar, com os casuísmos e os lugares comuns do gênero judicial em que advogados são peritos, ou se advém da constatação humorada de que narra sabendo que não é mais possível narrar. Tudo se esvazia silenciosamente na experiência de uma memória produtiva em que os tópicos de decisão interpretativa e de direção do enredo são fornecidos a cada momento para serem imediatamente relativizados e destruídos. Quando lê, por exemplo, a história de Bento Santiago, eu lembro aqui Michel Certeau, o leitor ocupa o lugar do morto, pois situa-se no lugar de uma metáfora que presentifica a ausência de ser constitutiva de um passado sem redenção, pesando na escrita como um remorso. Machado é crítico dos valores. Ele é um mestre absoluto da alegoria cínica que reclassifica as formas cínicas do tempo, desrealizando suas imagens, quando evidencia que não existe a positividade de um lembrável, porque a memória é produto. O procedimento técnico de referir a técnica relativiza e tende a suprimir a familiaridade do princípio de causalidade que fundamenta e legitima a memória e o reconhecimento do destinatário. A autorreferência é um emperramento contínuo da máquina narrativa
que dissolve as certezas miméticas, atingindo aquilo que o Nietzsche chamava a capacidade que o leitor tem de recordar para a frente. Agora, tradicionalmente, como no caso da ficção romântica, que a obra do Machado vampiriza, a unidade de começo, meio e fim das histórias, em que os narradores se limitam a contar de modo onisciente e transparente as ações de personagens verdadeiras, coerentes mesmo na incoerência, articula-se a metafísica da semelhança como verossímil e adequação. Como dizia Isa, se as histórias têm começo, meio e fim, isso ocorre por causa da exemplaridade que as faz ser narradas. Incluída na representação, a ficção mimética assemelha suas palavras ao discurso da identidade posta como causa primeira da realidade, fornecedora da referência e dos modelos do que é contado. Nela, a gente sabe, o destinatário é composto como um tipo sinônimo da identidade representada em suas semelhanças. Dotado de uma memória capaz de reconhecer o fundamento que une o início ao fim do que é dito, o destinatário sempre é personagem que totaliza a história, incluindo-se exemplarmente na representação como uma unidade orgânica de sentido. A memória assim produzida na ficção tradicional, ela compõe o leitor como uma semelhança, entre as outras, do sistema naturalizado de leis de normalidade que fundamenta a verossimilhança que é fornecida pelo narrador. Agora, eu penso que quando desnaturaliza a ficção, Machado faz a literatura funcionar como dissolução do princípio de causalidade do verossímil, aparecer imediatamente para o leitor como funcionalidade do procedimento que torna o sentido indecidível. Logo, como obra de uma imaginação sempre muito racionalmente controlada, a própria noção de realidade se torna crítica. Eu acho que a gente devia lembrar, no caso, que a falta de sentido da dor humana, a loucura, o desencontro, a desarmonia, a miséria do universo são temas obsessivamente tratados pelo Machado, que escreveu numa época em que o otimismo naturalista e as ideologias positivistas de nação, ordem e progresso afirmavam o darwinismo social como uma evidência científica. Nesse sentido, eu lembro que uma convenção do monólogo autobiográfico, que é adotado pelo Casmurro, prescreve justamente a misantropia do narrador. Ele é vítima de uma desilusão, que é geralmente amorosa, e ele, narrador, o autor, ele generaliza seu ressentimento para toda a humanidade, distanciando-se de tudo como um tipo insociável ou casmurro. Simultaneamente, porque seu juízo continua livre quando ele arbitra em matérias que não envolvem sua paixão dominante ou imediata, ele também é opiniático, falando muito sobre tudo de modo intrometido, arbitrário e pretensiosamente sentencioso. Como tipo caracterizado por uma falta, ele também tenta rever o passado de modo parcialmente acusatório, justificando seu estado presente. E, para tanto, ele aplica esquemas retóricos específicos de gêneros da oratória forense, como o gênero judicial, que é o gênero das causas criminais que ele, Casmurro, usa quando move o seu processo contra a ex-mulher. Construído pela aplicação de dois caracteres excludentes, a sua volubilidade decorre das variações do humor negro, concebido tecnicamente como divergência de princípios. E é justamente essa abrangência facultada pelo monólogo autobiográfico que interessa a Machado quando ele se apropria dela, com um novo valor de uso, ou disposição alegórica das ruínas do seu tempo. Eu diria que, assim, as arbitrariedades do humor desse narrador, desse autor inconfiável, são figuradas como digressão ou comentário de dimensão variada.
Por vezes, nós sabemos, o próprio capítulo é usado digressivamente, estabelecendo-se descontinuidade no que se narra. Aplicado principalmente como meio de relativização de um ponto de vista por versões divergentes do mesmo, a digressão também funciona como controle do fluxo dos afetos, impedindo a monotonia com uma variação colorida dos temas. Permitindo tratar de tudo, a digressão no Machado justapõe pontos de vista, como a mescla estilística que a gente falou, em que os eventos, ações e personagens são sempre ocasiões para produzir curtos-circuitos do sentido, ambiguidades, equívocos, alusões, desproporções, paradoxos. Com a técnica da digressão, o sentido do que o Casmurro diz define-se como impossibilidade de definição unívoca, dando-se na leitura como humor de efeito vazio e esvaziador. Traduzido muitas vezes como pessimismo, ceticismo e niilismo do autor, e a crítica que usa tais etiquetas parece pressupor a positividade otimista do seu tempo como evidentemente natural, o humor decorre da relação estabelecida por Machado entre digressão e memória na composição do Casmurro, como Adir Scorsese demonstrou num livro publicado há muito tempo. Lembrando que os acontecimentos narrados e as personagens vão aparecendo não conforme a ordem da sua sequência passada, mas filtrados sempre pelas associações de ideias do autor nas digressões que retardam o tempo da história. Nesse sentido, a Dirce também mostrou há muito tempo que a digressão também é um elemento estruturante da obra, pois ela tem uma dupla funcionalidade, explicando o processo compositivo e recursos de estilo. Eu não sei se tem tempo, tem mais um pedacinho, só dá tempo? Tá. Eu lembro aqui também que um crítico, que é o Silviano Santiago, ele disse num texto dele, chamado A Retórica da Verossimilhança, que o que caracteriza Dom Casmurro é justamente essa retórica da verossimilhança. E que, do ponto de vista jurídico, o narrador Casmurro, que é o autor, ele é falacioso, porque ele baseia a prova da culpa de Capitu na semelhança ou no verossímil. E do ponto de vista ético, ele erra por sustentar suas justificativas com que ele a acusa como probabilidade. Simultaneamente, os temas da semelhança e do acaso, alegorizados na passagem das loterias e aplicados quando Casmurro descreve Sancha, o retrato da sua mãe ou Dona Fortunata, são postos funcionalmente como contraprova das metáforas avançadas como provas da culpa de Capitu. Ironicamente, o tema da semelhança casual entre Sancha e Dona Fortunata, entre Capitu e o retrato da mãe de Sancha quando jovem, corrói o tema da semelhança essencial, que Bento reconhece em Ezequiel quando lhe compara rosto e gestos com os de Escobar. Capitu vai dizer a ele: isso é a casualidade da semelhança. E ele afirma a causalidade da semelhança. E a Capitu diz que é a casualidade. Quer dizer, mais decisivamente, assim, existe uma outra história atravessando as histórias do Casmurro e do Bento, que é a história da semelhança, que arruína enquanto se arruína. Quer dizer, o tema dos equívocos aleatórios da semelhança casual está disseminado por todo o livro, e ele já alegoriza a crise moderna da ficção. Por definição, a gente sabe, a modernidade torna improvável todo princípio causal. Nenhum discurso cujas provas se baseiam na semelhança pode ter pretensões de espelhar com adequação verdades, pois o estatuto, por assim dizer, jurídico de sua prova se alterou. A representação está implodida, pois a unidade metafísica do real e as leis da identidade verdadeira do sujeito se esfumaram nos negócios.
E com a unidade e as leis da identidade, também o verossímil dançou. Quer dizer, não há semelhança adequada ou provável, pois não há mais unidade da realidade exterior, ou da psicologia interior, ou do ser, ou de Deus, ou de qualquer princípio superior. Já no fim do 19, né? O real, o sujeito e a transcendência são improváveis. A ficção e a pluralidade de perspectivas, a mímese é impossível. Dom Casmurro é, nesse sentido, eu acredito, uma das mais magníficas peças de crítica à verdade e à verossimilhança do mundo burguês. Provavelmente equivalentes para ele são o Processo, ou a Metamorfose de Kafka, ou The Turn of the Screw, do Henry James, em que os princípios de causalidade que fundavam a narratividade tradicional estão abolidos na literalidade do que se diz. Não há lei evidente e a ambiguidade não é mais decorrência de inadequação, de incongruência, de erro de perspectiva ou de avaliação. Agora, a gente poderia definir a ambiguidade como uma oscilação puramente mental. É mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Eu tenho mais coisas, eu tenho muitas notas, mas elas estão no estado de notas e é preciso, como diz o próprio Machado, alguma coisa sempre é preciso sacrificar. Então, muito obrigado pela sua atenção. Rodolfo, bom, nós tivemos duas falas muito ricas e antes de passar a palavra ao público, eu gostaria de tentar fazer uma ligação entre as duas falas a partir do final do que o Hélio comentou sobre o romance Ressurreição, não é? No romance Ressurreição, o Félix acredita que Lívia, se não o traiu de verdade, enfim, se ela não teve um caso, aquela carta que ele recebe, mesmo sabendo que aquela carta não era verdadeira, aquela carta continha uma verossimilhança, uma possibilidade de verdade. E quando Machado escreveu Dom Casmurro, nós vemos que todo romance é uma tentativa de construção, não é, de uma verdade a partir também de uma verossimilhança. Então, as duas falas, elas estão ligadas por essa questão. No caso do primeiro romance, Ressurreição, nós podemos dizer que o narrador, ainda ligado a um procedimento mais ou menos de narrador romântico, consegue construir a sua versão. Enquanto que aqui na fala do João Adolfo, me lembrei muito de uma música do Caetano Veloso, não é? Em que tudo é construção e tudo já é ruína, não é? Quer dizer, a própria impossibilidade de narrar do Bentinho, segundo as palavras do João Adolfo. Eu gostaria então de fazer uma pergunta para o Hélio, não é? A respeito de uma observação que ele fez sobre as americanas e que tem a ver com a discussão que durante muito tempo ocupou os críticos em torno da questão de ser Machado de Assis um autor nacional e um autor universal. O livro As Americanas é um livro de 1875 de poemas e que tem uma advertência que o Machado depois retirou nas outras edições. E é exatamente nessa advertência que ele discute as limitações do nacionalismo e abre uma porta, digamos assim, para a construção de uma obra de cunho mais universal. Gostaria que o Hélio falasse um pouco mais sobre isso em relação à construção dessa figura do Machado de Assis como um autor nacional na época do Estado Novo, não é? O Hélio
estudou bastante essa questão da construção da figura literária do Machado, e eu acho que ele pode fazer uma ligação entre a sua apresentação hoje e essa construção da figura do Machado como autor nacional por excelência no período do Estado Novo. E para o João Adolfo, seriam muitas as questões a colocar, mas eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre o conceito de Deleuze de personagens conceituais, né? Quer dizer, como que a gente pode compreender o Dom Casmurro com base nessa ideia de personagens conceituais. Vou passar a palavra para o Hélio e depois para o João Adolfo. Bom, obrigado, João. Falo sobre Americanas também, além da... Falo sobre Americanas, que você tinha colocado uma questão... porque eu acho que Americanas é um livro, né, que está ali publicado em 75 e que fica um pouco, quer dizer, dentro do modo como o Machado foi lido, ele fica um pouco sobrando, um pouco de fora, né, uma espécie de surpresa, um livro estranho, né, dentro da sequência da série da obra de Machado de Assis, né, porque seria um romance, seria um livro supostamente de poemas indianistas, né, que se coloca justamente no momento em que o posterior, aquele em que o Machado, no Instinto de Nacionalidade, fala, digamos assim, das limitações do projeto romântico, né? Enfim, da limitação do indianismo como uma espécie de sustentação do nacionalismo literário ou de uma produção literária brasileira. O que é interessante, me parece, no Americanas, e é um livro com o qual eu tenho lidado, inclusive em sala de aula. O que é interessante ali é que ele vai reconstruir, ele vai tratar da figura do indígena muito a partir de outros textos, a partir da citação de outros autores. Quer dizer, ali, né, ele vai trabalhar com uma figura indígena que, ao mesmo tempo, se constrói a partir do Gonçalves Dias ou a partir do José de Alencar, como a partir do Ariosto, né? Então ele vai fazer uma espécie de configuração dessa figura do indígena que já não remete mais, me parece, ao indígena, né, a uma figura etnográfica ou a um indígena construído a partir de depoimentos de viajantes ou a partir de depoimentos de estudiosos da linguagem indígena, né, como acontece muito na poesia romântica, mas ele vai dizer que uma determinada denominação ou um determinado objeto, por exemplo, ele fala do Tupã, ele fala, olha, Tupã é uma palavra que se diz, né, os estudiosos dizem que essa palavra não existe, né, na língua tupã, essa entidade não existe tal qual nas culturas que eles conheceram. Mas ele diz, o fato disso estar registrado, né, na literatura, isso já é suficiente para que eu use essa palavra. Quer dizer, o apoio dele, a construção dele é uma espécie de construção em segundo grau também, né, da questão indígena. Ele vai mostrar, ele vai explicar como os indígenas são construídos. Né? Eu acho que essa é uma questão do Machado. Não é uma tentativa de reproduzir, né, uma sonoridade ou um ritmo, ou de fazer uma alusão a algo, né, que seja o indígena, mas é um procedimento de mostrar, ou de demonstrar a construção das figuras indígenas. Isso me parece muito interessante, como ele vai fazer a confluência entre as matérias literárias que vêm dos cronistas, que passa pelo Alencar, que passa pelo Gonçalves Dias, que passa por uma profusão também de autores clássicos na construção desses indígenas. Então me parece que, né, não é muito estranho o procedimento que o Machado utiliza ali, porque me parece o procedimento também como a questão da autoria literária. Quer dizer, ele está se constituindo como autor, ele está participando ativamente, né, da construção do que seria uma autoria literária, do estatuto do autor, né, do ponto de vista do seu percurso institucional, mas ele está também mostrando dentro dos seus textos ficcionais como que se constrói um autor literário, quer dizer, os limites, né, digamos assim, dessa categoria, até chegar a um limite, como eu disse, de uma espécie de aporia, né. Então me parece que tem ali no procedimento de Americanas, aí juntando um pouco as duas coisas, o procedimento do Machado está trabalhando a partir dos discursos e mostrando para a gente como as questões, ou as categorias, né, elas se constroem, né. Eu acho isso incrível em Americanas, é uma coisa que eu tenho trabalhado, acho que
um livro ao qual algumas pessoas têm retornado e que vale a pena, né, ser. Então, nesse sentido, a reconstituição da obra do Machado, pegando assim, passando por vários gêneros, pegando um período longo, né, da produção, a variedade da produção e a extensão, né, dessa obra, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, que é o projeto aqui que eu apresentei para vocês. O Estado Novo, eu acho que é justamente o momento em que se fecha bastante uma ideia do Machado, quer dizer, com uma eficácia impressionante, né? Até muito recentemente, todo mundo que passou pela escola no Brasil, né, quem é o Machado de Assis? Machado de Assis é um mulato pobre, né, que saiu do morro e foi até a... Tem uma narrativa que se constrói ali no período do Estado Novo, é incrível como a gente consegue, né, ver essa narrativa sendo construída, que tem uma eficácia, né, muito longa. E para isso, né, então, quer dizer, também uma questão, né, que eu coloquei ali no início, né, falando dos vários modos como o Machado vai sendo entendido ao longo do tempo, né, por meio de traços biográficos ou por meio de uma seleção, né, da sua obra que se torna, né, fundamental, digamos, para a sua consagração, né. Isso tem, no caso, né, do Brasil, tem um esforço ali no final dos anos 30 notável, um esforço político, institucional. Todas as instituições do Estado Novo participam ali do processo de consagração do Machado e constrói pelo cinema, pelas publicações, por obras, por bibliografias, quer dizer, se constrói ali de fato o monumento machadiano. Acho que ali no final dos anos 30 isso está definido, esse monumento ainda, né, perdura. Então acho que é um momento muito interessante no sentido, mas é no sentido justamente assim, de fechar o autor, quer dizer, de colocá-lo como um autor também que tem um uso, né, um uso nacional, que é o representativo. Ele tem um uso, do ponto de vista institucional, do ponto de vista escolar, bastante, que tem uma duração muito grande. Eu acho que o Estado Novo é muito fundamental no sentido de uma definição mesmo, né? Mas me parece que é o caso de abrir, de uma certa maneira, essa figura, né, do Machado, de pensar como ela não nos usos, né, posteriores, mas no modo como ela se constitui, um pouco essa ideia de voltar um pouco. A recepção, em geral, vai buscar fechar, né, um pouco a figura em torno de alguns elementos ou em torno de algumas obras. A ideia aqui, acho que é tentar incorporar outros textos e outros gêneros e pensar mesmo em termos de práticas, né, que são práticas do tempo do Machado para a construção da figura autoral. Enfim, não sei se eu respondi, foi longo. Essas duas perguntas são para quebrar o gelo, porque depois aí a plateia fica mais à vontade. Por favor. Legal. A pergunta é muito boa, João. Obrigado. Né? Eu usei esse conceito de personagem conceitual a partir do Gilles Deleuze em textos que ele tratou da obra do Proust e do Beckett. E com esse conceito ele propõe uma articulação dupla, quer dizer, é um personagem que tem autonomia como representação ou figuração de um tipo individualizado, dotado de uma psicologia, mas ao mesmo tempo é um personagem que há uma condensação de matérias e de temas, e o personagem se caracteriza então por essa dupla articulação. Nele se condensam matérias, temas, referências teóricas, referências ficcionais com que o autor opera, e ao mesmo tempo ele funciona como uma mediação entre o autor e o leitor, fazendo traduções, fazendo explicações, propondo a avaliação de categorias e de conceitos do próprio texto em que ele aparece. Então, nesse sentido, ele é uma espécie de hiperinclusivo, uma espécie de personagem conceitual que condensa. Ele é uma metáfora, vamos dizer, uma alegoria. Ele condensa vários elementos. No caso, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o Brás, por exemplo, é um morto que escreve. Quer dizer, a infinitude do nada que é a morte permite a ele justamente falar de tudo.
Então ele, ao mesmo tempo que figura um tipo da elite dos fins do século, meados do século XIX, carioca, brasileira, ao mesmo tempo ele condensa no discurso os próprios elementos com que ele compõe a sua história. E nesse sentido ele é também um narrador, um personagem conceitual. Nesse sentido também, da mesma forma, o Casmurro, na medida que ele é dono absoluto do teatrinho que ele está montando no Engenho Novo. Porque se a gente pensar que a matéria do Dom Casmurro é o tempo inexistente da memória e o trabalho da imaginação. Quer dizer, a história que ele está contando, ela não existe ainda. E a escrita dele coincide com o tempo da nossa leitura, o presente do leitor. E nesse sentido ele é conceitual, porque ao mesmo tempo que ele narra, que ele conta, que ele diz ter sido uma experiência passada, ele fornece os pressupostos teóricos, os critérios avaliativos pelos quais o leitor deve se guiar, como se estivesse no teatro, vendo uma peça que está sendo representada por um autor aqui e agora, de um modo dramático, presente. Quer dizer, essa determinação dramática da narração, quando a gente lê o Casmurro, me parece que faz a gente contemporâneo do ato da escrita. Ele diz que ele está contando, recordando o passado, mas ele não está recordando nada como um todo orgânico ou que é repetido na narração. Ele inventa o tempo todo. E nesse sentido, ele expõe isso no capítulo 72. Ele diz assim: os últimos atos explicam o desfecho do primeiro. Quer dizer, ele fornece para o leitor os conceitos com que o leitor deve operar a história que ele está lendo. E esses conceitos, quase sempre, eles vão contra a positividade da representação. Eles negam o valor da representação. É como se, eu não sei quem, se é o Machado de Assis, piscasse para o leitor o tempo todo, dizendo assim: veja, eu estou situando a coisa no Engenho Novo, veja, a gente está ouvindo, e você vai ler agora, como Marcolini, a história da ópera do diabo. A ópera do diabo leva a representação para a direita e a avaliação dela vai para a esquerda. O que você decide? Ou ainda quando ele diz, por exemplo, que ele está citando sempre o Otelo, não é isso? E quando ele diz uma noite destas, quando ele diz, por exemplo, que ele está voltando, não é verdade? E que aí alguém o apelida de Casmurro. E, quer dizer, a gente tem um texto em que a imaginação do Casmurro domina a memória. E ele escreve as lembranças com as imagens da experiência presente que ele tem. Agora, quando ele faz isso, ele interpreta a lembrança que ele produz para o leitor, aplicando conceitos que fazem dele também um personagem teórico. Quer dizer, ao mesmo tempo ele é parte da representação, mas ao mesmo tempo ele é autor. E como autor, ele tem justamente essa ideia de domínio de todo o aparato de categorias, conceitos, procedimentos com que ele interpreta o texto. Nesse sentido que eu tinha proposto o Casmurro como um personagem conceitual. Quer dizer, ele é um tipo, ele pode parecer um indivíduo, mas ele ao mesmo tempo é toda uma teoria da representação e toda uma teoria retórica do gênero judicial e toda uma teoria crítica da falência do gênero judicial e da falência da representação no fim do século XIX, quando todos esses sistemas de representação explodiram. A gente não pode esquecer que Machado está escrevendo depois de Cézanne, por exemplo, depois de grandes autores do XIX que já tinham explodido a representação. Basta pensar Mallarmé, Rameau e alguns outros assim, a quem o Machado não era estranho, o Machado conhecia, certamente conhecia. É mais ou menos isso, não sei se eu respondo para a ideia do personagem conceitual. Me parece uma categoria interessante para trabalhar,
porque ela é duplamente articulada, né? Você representa um indivíduo empírico na imaginação do leitor, mas ao mesmo tempo é uma condensação dos motivos com que o autor está operando a efetuação do texto. Posso falar uma coisinha a respeito disso? O Mark Rose, que eu citei agora, que tem aquele trabalho sobre a questão dos direitos autorais, né, ele falando sobre a questão da autoria, né, ele vai retomar a questão da metáfora da paternidade, as primeiras discussões sobre propriedade autoral. E aí a ideia do autor conceitual. Veja o que ele diz sobre o autor, né, a emergência do autor, ele remete até ao século XVII, que acho que, de uma certa maneira, aponta para a constituição desse personagem do Casmurro. Ele diz o seguinte: baseado mais em uma noção de semelhança do que propriedade, a metáfora da paternidade coaduna-se com a emergência do autor individualizado numa sociedade patriarcal preocupada com sangue, linhagem e o princípio dinástico de que semelhança gera semelhança. Veja, ele está falando sobre o autor, né? O caso dele é o caso inglês, ele não está absolutamente tratando, digamos assim, da sociedade patriarcal brasileira, ele está falando, né, de uma ideia autoral que o Dom Casmurro era. Quer dizer, ele encarna, de uma certa maneira, essa muito bem, quer dizer, um conceito, né? Eu teria um exemplo que eu acho notável dessa coisa tradicional que o Machado está destruindo, que é um sermão que o Antônio Vieira pregou em 1642, quando ele foi para Lisboa, que é um sermão de Santo Antônio. Ele está falando, de repente ele para e ele diz assim: por um momento eu tive um pensamento sem autor. E aí ele diz que, por ter tido um pensamento sem autor, ele não estava autorizado a dizer o que ele pensou. Porque não existe uma autoridade, uma auctoritas, que o autorize. Aí ele para e diz assim: mas felizmente eu lembrei que Santo Agostinho, no capítulo 9 de De Trinitate, no livro tal, diz, e aí cita em latim o trecho do Santo Agostinho, diz, portanto eu posso falar. Agora, quer dizer, toda a representação fundada numa memória de autoridades que garante a autoria. Agora, nesse momento, o Machado de Assis implode tudo isso, quer dizer, eu tenho principalmente pensamentos sem autoridade, principalmente pensamentos sem autor. Liberou geral agora. Como que liberou, né? A gente fica nessas questões para discutir uma intencionalidade do Machado, né? É mais ou menos isso aí. Muito bem, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor. Muito obrigada às duas apresentações. Eu tenho uma pergunta para o Hélio. Eu queria saber um pouco mais sobre como seria possível, depois da sua comunicação, pensar essa proliferação de vozes, essa pluralização de vozes autorais que temos na obra do Machado, com intenção a essa relação de autoconsagração por parte dela, que pareceria quase dois movimentos paralelos. Eu estou pensando no caso do Esaú e Jacó, por exemplo, que temos temos a figura do suposto autor, temos o narrador e temos até esse suposto editor que aparece no prólogo do livro. Então, como pensar isso quase em tensão? E, em segundo lugar, eu fiquei muito interessada no que você tinha falado sobre a instauração das primeiras regulamentações legais no princípio do século XX. Como pensar o Machado se construindo antes dessas regulamentações e depois dessas regulamentações. E queria saber se, por acaso, você teria encontrado na sua pesquisa, por exemplo, alguma relação ou reação do Machado autor com respeito à figura do plágio. Porque eu pensei muito no exemplo do Cervantes, não? E do Quixote apócrifo que ele cria para responder ao Quixote da Avellaneda, não? E como ele sente essa importância e necessidade de proclamar sua figura autoral em um momento em que ainda a lei autoral não está sendo instituída, ela vai ser
instituída logo na Inglaterra. Então, como pensar o Machado em relação a essa figura do plágio? Eu achei que é uma questão realmente fascinante. Bom, então acho que tem uma questão, quer dizer, que é o Machado, né, o Machado escritor e engajado. Isso é muito curioso, quer dizer, o Machado de fato ele tem um engajamento forte na definição do autor literário no Brasil, né, por meio da participação institucional dele, que é longa, a questão da academia propriamente, quer dizer, na autoconsagração, mais do que fundar uma academia, né, e tornar-se o presidente vitalício dela, quer dizer, o movimento, né, de autoconsagração aí é muito forte, né? Machado, pelo que a gente tem na correspondência, enfim, do modo como ele lidou com a academia, a gente sabe que é um projeto realmente no qual ele se empenha muito, e ele se empenha muito também, né, no projeto da questão dos direitos autorais, você pergunta, né? Ele tem discussões, tem uma sociedade, antes da academia tem uma sociedade dos homens de letras ou algo assim, né, do qual ele participa, ele subscreve, ele acho que é vice-presidente, é o Pardal Malek, que, se não me engano, funda essa sociedade, que tem uma duração efêmera, mas pelo jeito foi muito importante para que, como eu disse, a questão de direitos autorais entrasse na Constituição de 91, pela primeira vez, se tornasse uma matéria constitucional. Essa movimentação se dá sobretudo a partir dos anos 80. Então, por um lado, a gente tem o Machado muito, né, quer dizer, um escritor, né, engajado de fato nisso. E por outro lado, né, um escritor que está colocando essas questões todas e está dissolvendo, de uma certa maneira, a questão da autoria e problematizando, né, essa questão da autoria das maneiras as mais diversas na sua escrita. Então, né, por meio de personagens, por exemplo, né, a questão da glória literária, né, que é um dos alvos da academia, né, o estabelecimento da glória, a glória que fica, leva, né, toda a frase do Machado que está lá na própria academia. Quer dizer, isso é uma questão recorrente dentro da sua ficção também. Vários personagens buscando, né, a glorificação, muitas vezes frustrados na sua busca de reconhecimento. Então tem vários nos contos, quer dizer, tem uma galeria de personagens em busca disso. Quer dizer, tem uma positividade muito grande na atuação, digamos, do Machado no campo, né, literário, para a afirmação disso, mas ao mesmo tempo me parece que a ficção ela traz, ela vai minando, né, de uma certa maneira isso. Acho que a gente tem que lidar um pouco com essas contradições, né, do Machado, né? Então, no sentido também de não buscar, digamos assim, uma figura unívoca, uma figura, né, mas uma figura que tem, né, que há muitas contradições entre a atuação do Machado e aquilo que aparece na obra, embora as correspondências também me pareçam claras. Sobre a questão do plágio, né, a questão da apropriação, né, do texto alheio, acho que isso é uma grande questão, né, dentro do Machado. Acho que está, inclusive, explicitando dentro da própria ficção, né, a questão do plágio, a questão, né, do Deus ao plagiar. Ele usa uma hora usa essa ideia, né, do Shakespeare, né, que é sacado o tempo inteiro. Quer dizer, existe uma ideia da apropriação do texto alheio. Esse é um problema, que é um problema do século XIX, o estabelecimento de uma propriedade, né, e a ideia da apropriação está colocada na ficção de uma maneira muito constante. Então, acho que tem essa questão da ideia da propriedade, a ideia da apropriação do texto do outro. Isso é um tema também, é um assunto, né, muito recorrente na ficção, e uma preocupação, né, do tempo, né? E, enfim, não sei se respondo não sei se o Hansen gostaria também de falar. É uma coisinha que todos vocês obviamente sabem, mas está associada a essa ideia da produção da autoria. Se a gente lembra, por exemplo, como nesses textos principais do Machado, ele se aproxima sempre do fantástico, não é? E eu lembro aqui um texto do mexicano Cafuentes, chamado Machado de la Mancha, que ele diz uma coisa que o Ocidente escolheu no século XIX, a partir do Balzac e do Flaubert, uma forma romanesca que é realista. Mas que havia outra, que está lá com o Luciano de Samoza, tá, com as narrativas verdadeiras, com a Viagem à Lua, então com o monstro Ketos,
que não é uma baleia, mas é um monstro marinho, uma besta marinha que mede 200 quilômetros de comprimento. O Luciano imitado por Ariosto no Orlando Furioso, no começo do século XVI, que foi imitado pelo Miguel de Cervantes, do Dom Quixote, e que depois foi imitado por autores como o Sterne, no Tristram Shandy, e imitado por outros autores do século XIX, mas que foram esquecidos, que foram eliminados em função da dominante dessa tradição realista que dominou. Então, agora, quando a gente se aproxima do fantástico, o fantástico justamente ele pressupõe o encástico. Então, o fantástico sempre é escrito como paródia de um texto anterior, em que a relação é da verossimilhança com os endoxa, com os discursos considerados semelhantes ao verdadeiro. Agora, o fantástico opera com discursos que não têm semelhança com nada. Então, mas no sentido, quando a gente é Luciano, ou Ariosto, ou Cervantes, ou Sterne, ou Machado de Assis, o nosso texto necessariamente está citando e vampirizando o outro, e invertendo, como uma alegoria, por exemplo. Agora, nesse sentido, até qual é o limite da apropriação do texto do outro? Na sociedade antiga, onde não havia burguesia e direitos autorais privados, tudo bem, a mimes era generalizada. Agora, na sociedade burguesa tem o plágio, é claro. E antigamente havia pirataria, agora tem o plágio. Agora, Machado necessariamente cita, mas ele não está sendo plagiário, ele está executando um gênero que, por definição, pressupõe a inversão, a citação, a paródia de um outro, que é o fantástico falando do encástico, é isso. Mais ou menos, acho que tem essa relação também no próprio gênero. Perfeito. Mais alguém? O senhor poderia, por favor, repetir a referência desse texto que o senhor citou, do Fuentes? Chama Machado de la Mancha, é um folhetim. Obrigada. Queria fazer uma pergunta para ela. Eu gostaria de pontuar sobre as crônicas que o Machado escreve, né, que estão reunidas naquele volume Bons Dias, né, que ele publica anonimamente. E eu queria saber qual que é a avaliação, por que Machado, se ele estava empenhado nessa construção autoral, você falou que nos jornais aparecem diversas formas de assinatura, por que ele publica, né? Porque sempre achei que talvez tivesse alguma relação com algumas das crônicas tratarem de assuntos políticos de uma forma mais, talvez incisiva, que pudesse ser alguma coisa que não contribuísse para o estabelecimento da figura dele, digamos, socialmente, assim. Queria saber como você avalia isso, se tem alguma relação, né, essa questão política com o fato dele não assinar como Machado de Assis. Bom, essa série de crônicas Bons Dias, né, foi estudada pelo John Gladstone, por exemplo, que reuniu, né, em volume, e uma das questões que se coloca, uma das discussões que tem em torno, né, desses pseudônimos é que teria uma busca de uma ocultação, né? É um momento político muito delicado, né, no Brasil, e que Machado estaria, de uma certa maneira, se ocultando sob o pseudônimo para tratar de questões como a abolição, como a própria a República, etc. Né? Agora, é muito difícil pensar no século XIX que as pessoas não soubessem quem eram, né, principalmente nos grandes jornais, quem eram quem eram os autores de fato, quem estava por baixo dessas assinaturas. Né? Existem suposições. Eu acho muito improvável, quer dizer, que o Machado estivesse se ocultando, que as pessoas não soubessem quem era. Tem uma assinatura irônica ali, me parece, Bons Dias, as crônicas, né? Termina, Bons Dias, Boas Noites, faz uma brincadeira com isso, mas eu não sei se aqui isso preservava, digamos assim, o fato de que aqueles textos eram do Machado de Assis. Essa é uma das questões que eu acho que falta entender melhor. Quer dizer, tem uma prática, né, da pseudonímia e das assinaturas todas, né? Isso é uma prática do século XIX. Machado, como eu disse na minha fala, o Fernando, que está fazendo um levantamento disso, ele já botou 60 variações, né,
de assinaturas iniciais do Machado. Acho que a gente precisa entender ainda melhor, quer dizer, de que modo que uso tem isso, o que isso significa dentro da economia da obra do Machado. Acho que a gente entende muito pouco, as explicações vão muito nesse sentido, está se ocultando, mas eu acho muito improvável que aquilo de fato fosse um ocultamento, né? Acho que tem uma outra função que não a de ocultar a autoria, ou de se desresponsabilizar em relação àquele texto, né? Então, não sei se não tem uma resposta, digamos assim, fechada sobre isso, mas eu sei que o Machado manipula, ele joga muito com essas assinaturas, e Bons Dias é um dos casos, né? E tem uma discussão também muito uma polêmica até, né? Se por trás de algumas dessas assinaturas tivesse uma espécie de constituição de um tipo de narrador ou de autor ficcional, à semelhança do que acontece nos romances. Então, Bons Dias estivesse ali, digamos assim, se aquilo caracterizasse de uma certa maneira um personagem narrador, autor, né, específico. Acho que falta a gente conhecer melhor esses usos de uma maneira mais global para poder entender. Isso é um motivo, por exemplo, de uma polêmica que houve entre o Sidney Chalhoub, que é o historiador, e o John Gladstone, a respeito desse uso, digamos assim, desses pseudônimos. Doutor Semana, a Semana, o Bons Dias e assim por diante. Eleazar, são vários pseudônimos que o Machado utiliza, né? Então, é isso que eu posso te dizer agora. Eu vou esperar o trabalho do Fernando, que acho que vai nos trazer muita coisa, porque realmente a gente está cada vez mais surpreso com uma pequena constelação mesmo de nomes mobilizados pelo Machado ao longo do tempo, né? Então a gente sabe, se ele usa isso para alguns gêneros, ele usa alguns tipos de assinatura, né? Como que se comporta, o que está escrito com uma determinada assinatura e aquilo chega, digamos assim, a forma é selecionado para ele, para o livro. Tudo são questões que eu não conheço nenhum estudo que tenha feito isso de uma maneira mais sistemática. Então, é incrível que a gente tenha isso ainda, né? Tanta coisa para estudar, né, a respeito do Machado. Gostaria de fazer uma pergunta. Nós vamos aceitar também perguntas por escrito das pessoas mais tímidas a partir das sessões da tarde. Mas se mais alguém quer ainda fazer uma pergunta, senão nós encerramos, 12:10, voltamos às 2 horas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela presença de todos e aos dois expositores.